Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula de filosofia e com o tema Ciências e o Método Científico. E durante esta aula aqui a gente vai ver o processo histórico que a ciência teve até chegar aos dias atuais. E a gente vai ver a importância da presença da ciência, né, e os seus estudos, enfim, durante o seu processo histórico, o que ela vem representar, o que de fato está representando hoje, principalmente nesse contexto atual que nós estamos nos encontrando, né? E vale salientar que este assunto é muito cobrado nas provas externas, tanto no Enem como nos vestibulares que os quais vocês irão submeter. Então convido você a participar desta aula que é muito importante para o seu conhecimento. E vale salientar que esta aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte a gente vai ver aquela questão do processo histórico da ciência e ao mesmo tempo se aprofundando o que a ciência veio fazer. E na outra parte a gente vai ver sobre a questão dos métodos científicos adquiridos durante o seu processo histórico e o que de fato esses métodos científicos são, né, importantes dentro do contexto da própria ciência. Tá bom? Vamos iniciar essa nossa discussão filosófica, entender aqui o que é ciência. De fato, nós devemos confiar totalmente na ciência? A ciência, ela é falha? É importante a ciência dentro da nossa sociedade? Então, são essas perguntas, são essas inquietações que nós temos e que a ciência está disponível para tais questionamentos. E que a mesma faz investigações para buscar as respostas, para trazer as verdades absolutas de tais circunstâncias que ela se encontra. Tá certo? Mas, a princípio, vamos entender, né, a sua origem da palavra, né, para depois a gente ir de encontro com essas perguntas e encontrar as respostas satisfatórias. Bom, ciência, gente, ela vem do latim e significa dizer scientia, que quer dizer conhecimento. Mas que conhecimentos são esses que é desenvolvido pelas ciências, né? Que conhecimentos são esses? Bom, são conjuntos de procedimentos que são utilizados para adquirir esses conhecimentos já propriamente dito, e que vai se basear em observações, em experimentos, e que esses processos são passíveis de serem, né, repetidos e que acabam, né, por originar teorias. E essas teorias elas vão provocar inquietações para buscar N respostas para tais questionamentos. E que vai se caracterizar muito profundo essa questão, tanto na teoria como na própria ciência no modo geral, que ela vai ter um objeto de estudo. E ela vai ter seu próprio método, né, que é muito importante, é muito valioso, é precioso para a ciência, que essa característica ela pertence, significa dizer que ela tem um certo cuidado para revelar as respostas diante daquilo que se investiga. Então, ciências vem ser isso, que são um conjunto de procedimentos que ela vai utilizar para, né, buscar as respostas mediante as observações dos seus experimentos. E ela tem a sua característica própria, que é, né, o seu método precioso de buscar as investigações e as respostas necessárias ao qual ela está disponível para responder. Tá certo? Então é nesse sentido aqui que vem ser a ciência. Tá certo? As ciências, ela tem três pontos importantes para se trabalhar. Ela inicia com a questão da pesquisa. Em seguida, ela traz o seu método, que a própria ciência em si, ela se cuida de organizar esses métodos. Na pesquisa, tem a questão da investigação. Investigar o problema, a fonte, de qual situação está encontrando ali aqueles problemas. Em seguida, um método ao qual são os caminhos, são os meios, as vias de pesquisa, né, que ela vai buscar, o que ela tem disponível para encontrar possíveis respostas diante dos problemas encontrados. Como, por exemplo, recentemente nós tivemos no Brasil crianças que tinham nascidas, né, com microcefalia. Então, ela foi buscar um trabalho de investigação. Dentro dessa investigação, ela tinha alguma coisa disponível para ela, que era os meios aos quais ela foi buscar as respostas. E é claro
que vai ter a própria disponibilidade de conhecimentos. Um conjunto de conhecimentos são diversos campos que vão contribuir para buscar essas respostas satisfatórias que a ciência tanto precisa para devolver para a sociedade o que de fato resolver tal problema. Então, as ciências vêm fazer isso. Um trabalho de investigação, ela vai ter o apoio dos caminhos, né, aos quais ela tem disponibilidade, e ela vai ter o seu sustento de vários conhecimentos para buscar as respostas mediante daquilo que está se investigando. Então, ciências vem ser isso, gente. Ela trabalha essa coisa muito cautelosa, muito minucioso, para não trazer danos para a sociedade. Isso é que é importante, o papel da ciência, tá certo? Aqui vamos entender o que de fato vem ser filosofia natural. Bom, é filosofia natural, gente, porque na Grécia Antiga, filosofia e ciências estavam muito interligadas uma com a outra. Não tinha essa separação como hoje nós temos, né? Então, naquele tempo, os filósofos pré-socráticos, né, eles foram os principais iniciadores das investigações científicas. As ciências em si, naquele tempo, começa a se alavancar pelas observações, pela curiosidade, pelos questionamentos que esses próprios filósofos, né, chamado filósofo natural, eles passaram a se debruçar, né, sobre as questões científicas, porque na Grécia não tinha os métodos científicos como hoje nós temos. Foram a partir deles que a ciência veio surgir, né? Então, portanto, não havia uma distinção entre ciências e filosofia. Muito pelo contrário, a filosofia ela foi precursora para essa ciência natural, né? Ela que se interessou literalmente às questões dos movimentos e mudanças que haviam presentes na natureza. Ela que vai buscar N respostas para as discussões presentes em cada época. Na Idade Antiga, esses filósofos buscavam as respostas sobre a questão do surgimento do universo, sobre as questões das mudanças, e claro que buscar se basear através da própria natureza. Quando chega na Idade Média, é claro que ela vai ter outra corporação de investigação, né? É claro que ela está totalmente interligada com a própria filosofia. Ciências, ela só vai ter um impacto de crescimento profundo e separação, digamos assim, quando chega no Renascimento para a Idade Moderna. Ela começa a se separar, começa a surgir pensadores da época que vai criar as ciências do modo particular, que vai tentar distinguir o pensamento filosófico para a sua ciência de modo particular. Que mais adiante a gente estará vendo quem foram esses pensadores e também quem são as ciências criadas para atender às necessidades dos estudos científicos para as idades, épocas equivalentes. Tá certo? Mas é importante aqui que ficar claro que filosofia e ciências na Idade Antiga, né, eram muito vinculados uma com a outra. Não tinha separação. É claro que com muito tempo depois, com muita claro, cautela, vale ressaltar que ela passa a se separar e ciência, portanto, ela passa a ser uma digamos assim, uma investigação particularizada. Ciência moderna. Aqui de cara a gente já percebe que ela já tem uma certa identidade, digamos assim, né? E é claro que o berço desse desenvolvimento dessa ciência vai ser na Europa, no século XVI. No finalzinho do século XV para o século XVI, ela vai, né, tomar gosto a sua própria identidade. Ela vai desenvolver seus métodos, vai aparecer cientistas aí para articular o método de observação, de experimentação com os instrumentos técnicos. Ou seja, começam a usar elementos mais adequados, digamos assim, palpáveis,
para investigar principalmente o universo, que era um ponto de curiosidade desses cientistas, né? Então vai ser um ponto essencial para a ciência moderna neste momento aí, né? Seu nascimento é tido como muitos historiadores como uma revolução e que de fato vão surgir aqui pensadores importantes como Nicolau Copérnico, Galileu, Isaac Newton e todos vocês já sabem qual é a história de cada um desses, digamos aqui, fenômenos da, da ciência, né? Porque foram matemáticos, filósofos, astrônomos. Não, então esses cientistas aqui eles trouxeram condições de investigação para outros cientistas que vieram após eles. Nicolau Copérnico, aquela questão da lei heliocêntrica, né? A questão também Galileu sobre a questão do telescópio, usando seus métodos de observação, usando a matemática como seu benefício para as questões do sistema solar também. Isaac Newton trazendo aquela questão da lei gravitacional. Então, observa que esses cientistas, eles trouxeram as suas investigações, claro, se baseando pela filosofia antiga, ao qual eu citei anteriormente, nos filósofos pré-socráticos, né, eles vão ser praticamente os precursores desse desenvolvimento dessa ciência, dessa filosofia, dessa ciência moderna como está aí sendo citada. Então aqui nós já estamos vendo a particularidade, a identidade que as ciências, no modo geral, né, ela veio ter. E esses, claro, tem outros, né, cientistas que desenvolveram os seus métodos, mas esses aqui são os três responsáveis pelo alavancar o desenvolvimento da ciência no modo geral, tá certo? Aqui nós vamos entender a relação que há entre ciência e senso comum. Há suas possíveis distinções, que há realmente a distinção entre ciências e senso comum, né? Mas nós vamos ver aqui a particularidade de cada uma desses dois termos aqui. As ciências, minha gente, ela tem a sua particularidade de investigação, né? Ela procura fragmentar a N possíveis possibilidades dentro da sua investigação. Ela é muito subjetiva, né? Há questões ambíguas em relação às fontes de conhecimento. Ela sempre tem as suas cautelas, ela busca N formas, objetivos, né, para buscar as respostas. Então ela tem muito cuidado para trazer essas respostas diante das investigações, diante dos problemas existenciais. Agora, com relação ao senso comum, o senso comum ele vai pegar no geral do problema. Ele vai ser unificador, ele vai tentar unificar os problemas existenciais, enquanto que na ciência ela vai fragmentar, dividir quanto mais em partes, melhor ainda para compreender os seus problemas, né? Ela vai ser muito objetiva, muito prático, né? Embora que ela vá ter um rigor, mas esse rigor não vai ser tão com cara de ciência como tem a própria ciência em si, né? Mas então aqui está a diferença entre ciências e senso comum, né? Então aqui cada um tem a sua particularidade, né, de encontrar as respostas possíveis para N problemas, tá certo? Para finalizarmos esta nossa aula de hoje, como já até tinha dito, que nossa aula está fragmentada em duas partes. E aqui vamos finalizar vendo aqui a classificação das ciências. Como a ciência ela foi se desenvolvendo, buscando a sua própria identidade, ela foi se separando da própria filosofia, ela foi buscando sua própria particularidade em si, e o quanto que ela cresceu lá do século XVI, mesmo século XV, século XVI, para os dias atuais. Então, a ciência ela dividiu em duas partes: as ciências formais e as ciências factuais. Na ciência formais, ela está incluída em duas importantes ciências
que todos já se conhecem, que é a lógica e a matemática. Quanto às ciências factuais, ela está contida em 3 subdivisões. E nessas 3 subdivisões, ela também tem as suas, digamos assim, outras ciências incluídas nelas, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui vai ter a ciência factual naturais, humanas e aplicada. Bom, nas ciências factuais naturais, nós vamos ter aí a física, a química, a biologia e outras que estão interligadas a essas ciências naturais. Então, se percebe aqui o quanto é que foi importante para a modernização. Aí você dizer, mas modernizar demais pode ser ruim. Não, porque aí dessa fragmentação da humanidade se não tivesse essa fragmentação, porque cada uma representa um campo de investigação. Isso foi um entendimento que os próprios cientistas trouxeram para a sociedade, principalmente no contexto atual. Nas ciências humanas nós temos aí a psicologia, a sociologia, as ciências sociais e outras, claro, que estão interligadas a essas ciências humanas aqui, né? Já a questão das ciências factuais aplicadas, nós temos direito, medicina e engenharia. Claro, de novo, que a gente vai reforçar, como as outras que estão interligadas a esses cursos voltados às ciências aplicadas. Então aqui, minha gente, o que eu queria trazer para vocês era justamente isso, o quanto é que as ciências ela veio representar para nós, principalmente esse nosso contexto atual que nós estamos vivendo, necessitando da força da ciência para trazer cura das doenças que é o qual está aterrorizando a humanidade. Principalmente o que nós estamos hoje enfrentando, que é a questão do coronavírus, né? Toda a vida que a gente tem uma aula aqui, o professor fala aqui na questão do coronavírus. Porque, gente, a problemática, várias discussões em termos desta terrível doença e ainda não se teve uma solução. Por quê? Porque a ciência ela é muito cautelosa nisso. Ela não vai se precipitar dando resultados rápidos, sabendo que poderá causar danos para o campo científico e ao mesmo tempo para a humanidade. Então a ciência ela vem ser isso, cautelosa, ela vai ter seus métodos, que é o que a gente vai ver posteriormente este vídeo, né? Outro vídeo que a gente vai produzir, e esses métodos científicos vão ser importantes para a própria ciência. Então, meus caros, queridos alunos, cá eu vou ficar. Eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês, apresentando aqui, portanto, a questão da ciência que eu trouxe aqui para vocês foi desde o seu início lá da filosofia antiga e para a questão da sociedade contemporânea. Então, um forte abraço para todos vocês e até mais.